Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago um vídeo bastante interessante que é praticamente um caso prático que nos ajuda a perceber como podemos determinar o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o período de recuperação do investimento, que é nesse caso o payback descontado. Então, neste vídeo, nós assumimos um exemplo de uma mina de ouro em Moçambique. É um exemplo naturalmente adaptado de um manual já existente, mas é só para nos clarificar como é que nós podemos determinar o valor presente líquido, que representa a riqueza de um determinado projeto, a taxa interna de retorno, que é o retorno mínimo exigido pelos acionistas ou pelos investidores do projeto, o período de recuperação do investimento, que é o payback, que na verdade é o tempo que será necessário para reaver todo o investimento realizado. Então, talvez antes de iniciarmos concretamente este, este vídeo, eu iria, não sei se conseguem ver aqui, à minha direita, na minha direita já tenho algumas fórmulas aqui. Tem aqui, por exemplo, a fórmula do valor presente, né? Valor presente, que é o fluxo de caixa, que são os fluxos de caixa que estamos a ver aqui em cima. Fluxo de caixa vezes 1 mais I elevado a N. N representa o tempo, o I representa o custo de capital. Posso até acrescentar aqui que o I é o tal custo de capital. Então acrescento aqui, nesta linha, conforme podem ver, o custo de capital, por este caso, é de 12%, representamos na forma decimal. Agora, se eu quero determinar o valor presente líquido, então eu tenho que somar todos os fluxos de caixa e atualizar. Atualizar é considerar o fator de atualização neste processo. E o fator de atualização é este que nós temos aqui, 1 mais I. 1 mais I, o I já temos aqui, 1 é da fórmula. Lembrar que atualizamos todos os fluxos de caixa e subtraímos pelo investimento. Que passo a ler este exemplo, que é para nós percebermos melhor o que está a acontecer ali o que está a acontecer aqui na planilha, né? A planilha que nós temos é esta, que eu seleciono já agora, que é a planilha que nós vamos usar para efetuarmos todos os cálculos no dia de hoje. Então aqui nós temos o proprietário da mina Alfa. O proprietário da mina Alfa está avaliando uma nova mina de ouro em Moçambique. O geólogo da empresa acaba de encerrar a sua análise do local da mina. E no local da mina, ele estimou que a mina seria produtiva durante 8 anos e, depois disso, o ouro estaria completamente esgotado. Portanto, o geólogo levou uma estimativa dos depósitos de ouro à diretora financeira da empresa. Então, a diretora financeira da empresa, por sua vez, vai realizar uma análise da nova mina em termos financeiros e vai dizer ao empresário se poderá ou não fazer o investimento. A diretora usou as estimativas fornecidas pelo geólogo, naturalmente, para determinar os rendimentos esperados desta mina. E ela projetou também o conjunto de despesas que seriam necessárias para a abertura da mina, que é o investimento inicial para a abertura da mina. E o investimento inicial para a abertura da mina é este valor de 600 milhões de meticais e terá um fluxo de saída de 95 milhões de meticais daqui a 9 anos. Quando se diz um fluxo de saída, significa que são basicamente custos, né? Custos para poder encerrar a mina. Então, são custos associados ao encerramento da mina daqui a 9 anos. É o que nós temos aqui. Deixa eu ver se tem uma figura aqui. Então, os fluxos de caixa esperados por ano da mina estão já na tabela a seguir. E o retorno exigido, ou seja, o custo de capital da mina é de 12%. Este 12% representa o retorno exigido, ou o custo de capital. Portanto, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui no ano zero 600 milhões de meticais, que representa o investimento inicial
para poder abrir a mina. Temos aqui os fluxos de caixa gerados, que são 75 milhões de meticais para o primeiro ano, 120 milhões de meticais para o segundo ano, assim sucessivamente. E no ano 9 nós temos os custos associados ao encerramento da mina, uma vez que todo o ouro estará esgotado. Pegamos nesta informação, colocamos aqui na tabela. Conforme podem ver, temos aqui 600 milhões para, como investimento inicial. O investimento inicial é um fluxo de saída, né, de caixa. É por isso que aparece com sinal negativo. Eu coloco aqui. O investimento inicial aparece com sinal negativo porque é um fluxo de saída de caixa, e também temos o outro investimento negativo, o outro fluxo de saída de caixa, que são os 95 milhões de meticais, que representam o custo associado ao encerramento da mina. O resto temos aqui valores positivos, que são os fluxos de caixa. Então, como é que eu determino o fluxo de caixa descontado? O fluxo de caixa descontado, na verdade, é o valor presente do fluxo de caixa de cada ano. Então, para o ano 1, para o ano 0, vai ser exatamente os 600 milhões investidos na mina. Para o ano 1, vamos pegar no 75 e vamos associar ao fator de atualização. Segundo o Excel, temos aqui a fórmula. O B3, que aparece aqui, esta célula B3, onde temos 75 mil. Aqui onde 75 mil, os 75 mil representa o fluxo de caixa, né? Então, o fluxo de caixa vezes 1 mais o custo de capital, tal como aqui na fórmula. Fluxo de caixa, 1 mais o custo de capital, menos o tempo. Então, 1 mais o fluxo de capital elevado ao tempo, com sinal negativo porque estamos a fazer a atualização. Então, o mesmo procedimento vamos usar para os demais fluxos de caixa que aparecem aqui, incluindo este fluxo de caixa negativo de 95 milhões de meticais, referente ao encerramento da mina. Também seguimos o mesmo procedimento. Então, posto isso, eu determino aqui o saldo. O saldo vai ser, na verdade, o valor que eu tenho no final de um exercício econômico. No momento 0, tenho apenas o investimento inicial que foi realizado. No momento 1, vai ser este valor do investimento inicial, os 600 milhões negativos, mais os 66 milhões 964.285,71 positivos. Então o resultado vai ser este. É por isso que a fórmula já explica aqui, conforme vocês podem ver. A fórmula já explica que para eu determinar este valor do saldo aqui, foi exatamente a partir do valor que eu tinha inicialmente, 600 milhões, mais, que são negativos, né? Mais os 66 milhões 964 mil que são positivos. E vou prosseguindo. Então, já quando eu quero determinar este 440 e poucos, quando eu clico aqui na fórmula, já mostra que eu pego no saldo anterior, que é 533 milhões 035, adiciono ao fluxo de caixa descontado seguinte, que é o valor presente de caixa seguinte, de 95 milhões 663.265,31, e tenho naturalmente o valor para esta terceira coluna de saldo. Então, este procedimento nós vamos seguir até ao fim. O que eu fiz aqui no Excel foi pegar nesta segunda célula, e vamos supor que não tinha nada aqui. Eu vou tentar fechar aqui. Supor que aqui não tinha nada. Vamos pegar, por exemplo, colocar tudo isto, claro. Então, eu peguei nesta célula e arrastei até o último ano. Estão a ver? Então os valores aparecem automaticamente. Mas o procedimento é aquele que nós seguimos e a fórmula já está aqui.
Então, tendo isto, eu posso determinar o payback descontado, por exemplo. Como é que é determinado o payback descontado? O payback descontado vai ser o ano em que nós temos. Vou aqui. Deixa eu ver. Tenho aqui alguma coisa para escrever? Não tenho. Queria desenhar um pouco para percebermos melhor. Então, mas ok, muito simples. O payback descontado vai ser o ano em que nós temos o último fluxo de caixa acumulado negativo, que é este, o ano em que temos o último fluxo de caixa acumulado negativo, mais o fluxo de caixa acumulado negativo, mas este negativo aqui, para poder ser positivo, nós vamos subtrair, para fazermos menos e menos e dar mais. Assumimos o valor aqui é negativo, mas este valor tem que ser assumido em termos absolutos e tem que ser positivo. Então será o ano do fluxo de caixa, do último fluxo de caixa acumulado negativo, mais este fluxo de caixa acumulado negativo sobre o valor que nós temos aqui positivo, neste caso 81 milhões, 0,60. E foi assim que nós determinamos o fluxo de caixa. Só que quando uso o Excel, o que é que eu faço? Eu coloco aqui o A, estão a ver? O A7 é este 5, quinto ano, né? Menos o D7. O D7, na verdade, é este valor do fluxo de caixa acumulado, o último fluxo de caixa acumulado negativo, que está aqui na coluna dos saldos. Só que como é negativo, para poder dar positivo, eu subtraio. Então, o negativo da fórmula e o negativo do saldo vai dar um valor positivo. E este valor positivo de 53.846.000 deve ser dividido este valor por 81.060 para me dar o payback descontado. Então eu já consigo ter o payback. Agora, como determinar o VAL, o valor presente líquido? O valor presente líquido, a partir daqui dos cálculos que eu fiz, já temos aqui. Mas nós podemos usar a fórmula, tem aqui, Financial Forms, né? Cliquei aqui nas fórmulas, tem page layout, cliquei aqui nas fórmulas, via Financial, se estiver em português será VPL, como o meu Excel está em inglês, ou seja, a língua, né, de uso do software está em inglês, eu uso NPV, que é na verdade o mesmo que valor presente líquido, né? Net Present Value. Então, muito simples. Quando clico aqui, mas há um porém aqui. Quando eu clico aqui no Net Present Value, eu coloco esta fórmula que vocês estão a ver aqui. Estão a ver esta fórmula aqui na minha barra de endereço. Tenho esta fórmula. Coloco igual NPV, abrir parênteses. Depois de abrir parênteses, eu coloquei, cliquei na célula, esta célula, cliquei na célula, então cliquei aqui na célula, que é 12%, vírgula, selecionei todos esses, depois de clicar na célula, coloquei a vírgula, depois selecionei esses fluxos de caixa do ano 1 ao ano 8, apenas, hein? Do ano 1 ao ano 8, selecionei todos esses fluxos de caixa, fechei parênteses. Na verdade, depois adicionei o B2. Por que eu coloquei o sinal positivo aqui? Porque já o investimento aqui aparece com sinal negativo. Então, se eu colocasse fluxo de caixa atualizado, que é o que está aqui, né? B3, de B3, que é o primeiro fluxo de caixa, a B10, que é o último fluxo de caixa positivo,
considerando a taxa que é C17, né? Se eu colocasse assim e depois colocasse sinal negativo, que é o mesmo que menos o investimento, o menos aqui com o menos que aparece aqui na célula, menos 600 mil, iria dar positivo. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos fazer os fluxos de caixa produzidos menos o investimento. Então, para o efeito, quando assim acontece, nós colocamos o sinal positivo aqui. Positivo, quer dizer que estamos a adicionar o B2. B2 é o quê? É o investimento, que é negativo. Mas nós sabemos que, do ponto de vista matemático, quando eu coloco aqui o sinal positivo, mais B2, como o investimento já é negativo, em termos de fórmula, ele vai assumir um resultado negativo. Quer dizer que vamos ter aqui um valor negativo. Então, o mesmo acontece para os custos de encerramento da mina. Então, como eu já tenho negativo aqui, eu tenho que uh, adicionar este valor do custo de encerramento, só que o custo de encerramento da mina atualizado significa que eu assumo este valor do custo de encerramento e tenho que multiplicar pelo fator de atualização, que é este 1 mais a taxa, que é o custo de capital, elevado a menos 9, que é o tempo. Estão a ver que eu estou a aplicar, na verdade, esta fórmula aqui de VPN. Ou seja, eu adiciono o valor de investimento inicial. Ao valor de investimento inicial, adiciono este custo de encerramento da mina atualizado. Atualizado por quê? Porque eu tenho que reportar este custo para o momento zero. E isso significa pegar neste valor, multiplicar pelo fator de atualização, que é, na verdade, este aqui que nós temos aqui. O fluxo de caixa são os 95 mil, mais, ou seja, vezes 1 mais o custo de capital, que é 12%, menos 9. Então, é o que está a acontecer aqui na fórmula. Então, com isto, eu consigo ter o valor presente líquido de forma certa. Agora, se eu seleciono todos os fluxos de caixa, sem considerar esta questão aqui que estão a ver aqui, o valor de investimento tem que ser subtraído, né? Mas não posso colocar menos aqui. Se eu coloco menos, vai dar um resultado errado. Então, eu tenho que colocar mais, porque tenho que colocar mais porque... Opa, tenho que colocar mais. Porque o sinal do investimento aqui já é negativo. O sinal do custo aqui já é negativo. Por isso que eu coloco mais. Mas, então, ficamos com este valor que estamos a ver aqui. Não sei porque o valor aparece em dólares, mas devia ser em meticais, né? Conforme estamos a assumir ali. Então, a taxa interna de retorno, por último, vamos determinar a taxa interna de retorno. Muito simples, a taxa interna de retorno é aproximadamente 16%. Eu fiz vários ensaios aqui, mas se usarem 16%, vai dar um valor, o valor atual líquido, se fizermos o teste, vai ser positivo. Mas é 16,778, não sei o que é por aí. Então, temos aqui uma taxa interna de retorno de aproximadamente 16%. Como é que nós determinamos isso? Simples, usamos esta fórmula. Estão a ver? Como é que é esta fórmula? É como o meu Excel sem inglês, a designação de taxa interna de retorno é Internal Rate of Return, né? Que é IRR. Então eu coloco só igual IRR, abro parênteses, seleciono o primeiro fluxo de caixa, que é B2, que é na verdade o investimento inicial, e até ao último fluxo de caixa, que é B11. E fecho parênteses. Ele já assume um pressuposto do próprio sistema e determina assim o fluxo de... determina assim a taxa interna de retorno. Então, se gostou do vídeo, achou interessante, é só deixar um like, subscrever-se no canal. Dizer que se nós não tivéssemos aqui este custo de encerramento da mina,
apenas teríamos na fórmula de valor presente líquido B2 mais B2. Então, toda esta outra parte seria omitida. Então, aqui onde eu teria N igual NPV, teria aqui, abrir parênteses, a taxa, que é o C17, que é este, vírgula B3, que são os fluxos de caixa positivos, todos, AB10, que é este 90 mil, fechava parênteses e adicionava o investimento inicial. Então, seria assim se não tivesse o custo de encerramento da mina. Então é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Aqui logo a seguir eu tenho as tentativas que eu fiz para avaliar a taxa interna de retorno. Conforme podem ver aqui, taxa interna de retorno vai ser... Estava a tentar calcular, é aquele que me dá um val zero. Então aqui eu teria que ter um saldo negativo. Mas fui experimentando várias taxas. Se for 17 vai superar, vamos ter um val negativo. Então não tem necessidade. Mas pronto, eu deixo isso para o próximo vídeo, para quem quiser perceber melhor. Em termos gerais, é isso que eu tinha para trazer para vocês. E espero que vocês tenham gostado e dêem um suporte ao canal.